Partida entre Sport e Palmeiras pode ser anulada nesta segunda rodada do Brasileirão? No vídeo de hoje quero trazer os detalhes em relação a esta história, da mesma forma as declarações do Guilherme Falcão após o duelo contra o Palmeiras também em um roubo escancarado, repercutindo em todo o Brasil. Uma coisa assim, meio que a gente já previa, né? Eu gravei um vídeo aqui nos últimos dias falando sobre em relação à Globo, comentário também aquele início de Série A com o Sport tendo confrontos contra, entre aspas, os ditos grandes, né, do futebol brasileiro, e muitas aspas nisso. O próximo jogo ainda é contra o Vasco, daqui 2 rodadas tem o Corinthians, e um padrão de erros de arbitragem no futebol brasileiro, que às vezes eu não vejo, até mesmo um erro com a intenção, só que ele vem se intensificando nos últimos anos e geralmente a gente já sabe o lado que essa corda vai estourar. Quero dar a minha opinião também em relação a essa história e que o esporte ele pode fazer também para os próximos anos e para os próximos jogos também, tentar ser menos prejudicado do que em relação ao que já começa nessa temporada. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team. Convido você a conhecer a Fute Fanatics, onde você encontra camisas do esporte com 10% de desconto nos pagamentos via Pix. Como, por exemplo, esta igual ao que eu estou utilizando, por apenas R$ 79,90 no tamanho GG e Extra G. Esse modelo GG aqui, ele veste um tamanho G tranquilamente, tá? Camisa, inclusive, com uma qualidade muito boa, respirável, não aperta, amei, tá? Essa camisa do esporte, ela é impecável. Você encontra a possibilidade de personalização com o seu nome e o número nas costas a partir de R$ 20. Há também outras camisas do Leão, como por exemplo o lançamento dessa temporada a partir de R$ 349,90 em todos os tamanhos, também envios para todo o Brasil. Eu vou deixar o link da Fute Fanatics aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, onde você encontra essas e todas as outras ofertas disponíveis no site. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a polêmica no último jogo do Sport contra o Palmeiras, algo que eu já havia comentado, meio que previsto no último vídeo que eu gravei aqui no canal, em relação a esse assunto de Globo, de influência de Palmeiras, Corinthians, que será o próximo adversário do Sport daqui 3 rodadas, né? Esse jogo fora de casa, já teve a estreia contra o São Paulo também. Todos os pênaltis duvidosos, tá? Eu não duvidaria, e aqui colocando no condicional, se ao contrário, os árbitros marcariam os pênaltis que aconteceram para o Palmeiras ontem e para o São Paulo também na estreia, que eu vendo o lance falei, vai desmarcar. Os dois lances, tanto aquele contra o São Paulo lá no Morumbi, como também principalmente o de ontem na Ilha do Retiro, um jogo bom do esporte, tá? Que poderia sim ser concretizado tranquilamente com pelo menos um ponto, se não 3, se o esporte fosse um pouco mais efetivo, finalizasse um pouquinho mais, mas diante da dificuldade que foi o jogo, nem o Palmeiras precisava daquilo. Tá? Até mesmo a própria imprensa, né, de São Paulo, dizem do Brasil, né, mas tirando os sites que são exatamente voltados para os clubes pernambucanos, o restante, essa mídia entre aspas nacional, ela é de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Ainda assim, né, por exemplo, o portal Estadão, afirmando, a Palmeiras bate o Sport com pênalti inexistente e vence a primeira no Brasileirão. O próprio goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras, ele falou, né, que preferia perder ou empatar um jogo do que ganhar desta forma. O Guilherme Falcão, vice-presidente, né, do Sport, ele detonou a decisão da arbitragem, abre aspas. Eu não vou aqui debater com vocês se foi pênalti ou não. Não foi pênalti, o que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira. O vice-presidente de futebol do Leão, o Guilherme Falcão. Eu consigo compreender que o juiz, dentro das 4 linhas, olhando aquele lance em tempo real, possa se equivocar, mas eu não consigo entender como um árbitro de vídeo não tenha sequer a revisão do lance. E eu concordo totalmente com isso, tá? O Brasil hoje importa treinador, o Brasil hoje importa jogador, está na hora também de técnicos, de árbitros, porque a arbitragem que está hoje no Brasil não está no nível do Campeonato Brasileiro. Também acho uma possibilidade plausível. Que teve apagão hoje foi o VAR e grande, ironizou o treinador, o Pepa, após também o resultado de derrota por 2-1. Agora eu comento mais também sobre algumas soluções para a sequência do ano. Em relação, e também para a arbitragem, em relação à anulação da partida, tem até uma matéria do portal do Palmeirense, né, nesta última segunda-feira, que apesar das queixas, de fato um lance claro para todo mundo,
menos para a arbitragem, a não revisão pelo VAR, a CBF ela não pode, ela não tem como, moralmente falando, ela voltar uma partida. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é impensável, porque mesmo se um jogo for roubado, eles tendem não a voltar um campeonato ou algo nesse sentido, para não prejudicar, digamos, a disputa. É aquilo que aconteceu, de fato, ser verídico, mesmo se foi com interferência ou sem interferência externa. Já teve campeonatos, inclusive, na NFL, na NBA, com comprovações, né, de algo ilícito, mas que não tiraram o título ou algo nesse sentido, por respeito à competição e aos jogadores, a torcedores que ali estavam envolvidos, a não ser, claro, que o envolvimento seja claro, por exemplo, de uma parte dentro de campo, em exceção à arbitragem. Acho que deu para entender. A tendência nesse momento é que a gente não tenha desdobramentos em relação a essa história. O que eu me pergunto sempre é o seguinte: por que os jogadores não deixam o campo? Tá? É isso que, se você tiver uma informação mais, digamos, profunda em relação a isso, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. O jogador viu o lance, né? O caso ali do Matheus Alexandre, ele sentiu a jogada por completo. Os outros companheiros também observando. Um pênalti marcado já nos acréscimos. Né? Existe aquela regra, se a iluminação cair, se começar a chover muito, faltando menos de 10 minutos para o jogo acabar, a partida pode ser encerrada sem ter que jogar novamente em um dia posterior. Ok. Se o jogador, entre aspas, comete esse pênalti, sabe que não foi, há uma reclamação, o juiz não vai nem sequer ao VAR, às vezes eu acho que o jogador também ele está meio que olhando só para o próprio umbigo e não querendo comprar uma briga com o torcedor, com a CBF. Eu sei que um sozinho não vai fazer mudança, mas assim, parece que os caras estão ali só para cumprir o papel de trouxa. Né? Porque se há uma revolta, se há uma indignação, todo mundo viu que não foi, aos 45 minutos do segundo tempo, pô, eu não vou culpar o Kaique França, mas assim, ele vai para debaixo do gol e aceita? Não, cara, sai de campo, faz escândalo, porque não é um pênalti com 3, 4 minutos, mesmo sendo roubado também, poderia gerar essa revolta, mas volto a repetir, é um jogo já nos 47, 48, se o juiz acabasse ali, já era o suficiente. Então assim, por que os jogadores não têm essa conduta às vezes também mais radical? Não estou falando de ser amador, né? Porque senão também, pô, a bola saiu na lateral, desviou no outro jogador, o juiz marca errado, com 20 segundos de jogo vai abandonar a partida? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas em lances escancarados assim, eu vejo que às vezes não há uma revolta dos jogadores dentro de campo, como deveria acontecer. Como a gente vê, por exemplo, com os torcedores, que dentro do estádio, sem replay, claramente viram que o pênalti foi errado e gera uma revolta. O torcedor não pode fazer nada, mas os jogadores ali dentro de campo, eu acho que deveria ter uma postura, uma coragem maior, tá? Às vezes uma postura até mesmo meio radical. Nesse sentido, quando você vê que está sendo prejudicado, prejudica o trabalho deles também, mas dá uma sensação para mim que é o seguinte: tanto faz, ganhou ou perdeu aqui, no quinto dia útil do mês o salário vai estar na minha conta, não vou comprar a briga com a CBF. Eu não sei vocês, mas me passa essa sensação de muitos atletas. Para você fazer a sua aposta no próximo jogo do esporte é com a Betfair, o link aqui embaixo na descrição do vídeo, a partir de R$1. Vitória do Leão contra o Vasco no próximo sábado está pagando 4 a cada real apostado. Ou seja, você apostando R$15 numa vitória do Leão e ela acontecer, pode voltar até 60. Um empate também numa cotação boa de 3,50 e vitória do Vasco em casa na cotação de 1,85. Vitória do Bahia contra o Mirassol, ou melhor, triunfo do Bahia, né? Pagando 1,50. Vitória do Palmeiras contra o Corinthians, 1,85. Quem mais? Favorito nessa rodada? Talvez o Atlético Mineiro, vitória contra o Vitória, pagando 1,50. Essas e todas as outras odds você encontra com a Betfair, o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. O Guilherme Falcão comentou sobre essa possibilidade, por que não, de trazer também técnicos de fora. É algo que eu vejo que poderia sim ser útil, tá? Eu não vejo uma maldade nos juízes. Por quê? Eu já até fiz pesquisa sobre isso, já perguntei pessoas no futebol, informações, tudo. Não há comprovação, por exemplo, que esses juízes deste nível, tá? Juízes que apitam em Série A, Série B, eles vão se corromper por conta de um valor. Até porque a gente sabe, né? Como foi, por exemplo, aquelas apostas, os cartões amarelos que aconteceram na Série A, Série B, Série C
lá em 2022, logo voltou à tona. Hoje, com a capacidade de informação, a capacidade tecnológica, é muito rápido, né, você descobrir, por exemplo, algo ilícito que foi feito. Não é isso que acontece com a arbitragem, mas a gente vê uma tendência de estourar sempre para o lado mais fraco, o lado que vai repercutir menos. Então assim, se um jogo é Criciúma e Coritiba tiveram um erro a favor do clube que tem maior torcida, tem maior repercussão, que no caso é o Coritiba, vai acontecer para esse lado. Se o jogo é Sport e Retrô, tendo um lance polêmico, essa última semana foi para o Retrô favorável. Mas a tendência é de também estourar para cima, por exemplo, de um clube que tem uma pressão midiática, institucional menor. Isso é do ser humano, tá? Da mesma forma, se você, sei lá, quebrar um copo, você vai falar primeiramente, sei lá, para o seu pai ou para sua mãe, aquele que brigar menos, faz parte. Isso é algo instintivo. Só que a CBF trata desta forma meio que impulsiva o futebol brasileiro até hoje. A não profissionalização da arbitragem, isso é algo que precisa sim, ser discutido. Além de ser uma instituição que a gente sabe da procedência duvidosa, as eleições dessa temporada deixam isso ainda mais claro. E nada muda, tá? Nada vai mudar. Não vejo que o Palmeiras é o culpado disso também. Tá? Acontece hoje, é bem capaz de na próxima rodada ser prejudicado, mas a gente vai sim ver muito mais erros contra o Sport, contra o Goiás, contra o Ceará, o Fortaleza, o Coritiba, o Atlético Paranaense, do que em relação aos outros clubes, principalmente de São Paulo e do Rio. Pode deixar a sua opinião, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!